abrir aqui aleatoriamente a Bíblia no Evangelho de Lucas. Estou abrindo aqui aleatoriamente. Capítulo de número 9, versículo de número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e assim por diante. Lucas usa a preposição "e" para iniciar o versículo. Por que o médico usou tanta preposição "e" nos seus escritos? Você está falando sério? Língua estranha ou língua estrangeira? A Bíblia deixa dúvida o que é realmente batismo no Espírito Santo. Como Isabel, que era da tribo de Levi, pode ser prima de Maria, mãe de Jesus, que era da tribo de Judá? Ih, rapaz. Afinal de contas, qual é o nome correto da mãe de Yohanan, João Batista? Isabel ou Elizabeth? Venha comigo! Você vai se surpreender. Quem inventou a eclésia, a igreja? Será que foi Jesus? Não sei. Eu volto em instantes. É mesmo, é? A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Enéas Alcântara e você está no meu canal Enéas Alcântara, EBD direto ao ponto. Eu gostaria aqui, de antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, deixar aqui o meu abraço ao pastor Renato Leme de Boituva e toda a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estaremos com vocês aí no segundo trimestre da lição da Escola Bíblica Dominical. Também estaremos ministrando um curso de formação e capacitação para membros, obreiros e pregadores da Palavra do Senhor. Meu abraço aqui ao meu amigo presbítero Rudinei e toda a sua família ali da cidade de Boituva. Querendo Deus, estaremos aí dia 30, 31 de março e 1º de abril. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Você que está aqui pela primeira vez, tenho certeza que você vai gostar. Os nossos estudos são direto ao ponto, como diz o nome do nosso canal. Então vamos lá. Lição de hoje é a lição de número 11. Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O texto áureo da nossa lição trata do capítulo 2 de Atos, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Temos aqui, nesse texto-chave do livro de Atos, uma quebra de maldição. Isto mesmo, a maldição de Babel, aonde as línguas foram confundidas e a partir dali aprender um novo idioma ou idioma de outra nacionalidade se tornaria muito difícil por conta dessa maldição. Mas aqui em Atos capítulo 2 nós temos a quebra dessa maldição e a partir de Atos todos que intentaram aprender uma nova língua conseguiram aprender com mais facilidade por conta dessa quebra de maldição aqui no mundo espiritual. Obviamente que eu não estou tirando do contexto pentecostal Atos capítulo 2, porque lá na frente iremos explicar aí sim o que é batismo com o Espírito Santo. Então fique aí, continue assistindo e nós vamos entender o Pentecoste em Atos capítulo 2, também esta quebra de maldição. Perceba que a partir de Atos, aprender um novo idioma se tornou muito mais fácil. Antigamente não, só escribas que tinham ali, depois de muito estudar, de muito esmeirar e com muita dificuldade, conseguiam essa façanha. Perceba que o assunto que será abordado na aula de hoje ele está atrelado a 2 livros do Novo Testamento. O último livro dos Evangelhos Sinópticos, Lucas, e o primeiro e único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos, ambos escritos por Lucas. É claro. O médico amado.
Na leitura bíblica em classe, temos 2 versículos do livro de Lucas e 4 versículos do livro de Atos dos Apóstolos. Aos 2 do livro de Lucas, percebe-se aqui, somente nesses 2 versículos, 6 vezes, isto mesmo, 6 vezes, o evangelista Lucas usando a preposição e nos seus escritos. Como na chamada, vou fazer aqui mais uma vez, abrir aleatoriamente a minha Bíblia, King James, de 1611, no Evangelho de Lucas. E vamos ver aqui em qual capítulo vai cair. Lucas caiu aqui no capítulo 24. E nós temos o versículo 2, o 3, o 4, o 5, o versículo 8, o 9, o 11, o 13, 14, 15, 17, 18 e assim por diante, todos esses versículos, também iniciando pela preposição e. O que eu entendo e percebo aqui? Lucas escreve no grego koiné, que foi a escrita grega do Novo Testamento, ou seja, a forma mais simples de escrita do Novo Testamento, ou seja, do grego antigo. E Lucas, a ideia dele era que a sua mensagem fosse bem entendida por quem o ouvisse. Daí ele usar tantas preposições e nos seus escritos. Se você analisar aí na sua Bíblia, você vai perceber que quase todos, ou praticamente todos os versículos de Lucas iniciam com a preposição e. Passamos a tratar da introdução da nossa lição, onde vai trazer aqui a informação da profissão do escritor do livro de Lucas e do livro de Atos. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Paulo está com Demas e com Lucas, e ao encerrar a carta aos Colossenses, Paulo manda a saudação de Lucas, o médico amado. Aqui nós temos a profissão desse escritor. E também ele diz que estava com Demas e dá a saudação de Demas também à igreja de Colosso. Triste informação é que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, vai Paulo contar que Demas se desviou da fé. Mas esse já é um outro assunto. Vamos tratar do médico amado. Lucas, ele é tão importante para os escritos dos evangelhos que 60% do conteúdo de Lucas é conteúdo exclusivo, ou seja, não teríamos essas informações a respeito de Jesus se não fosse Lucas. Outra questão importante, Lucas era gentio, é o único escritor de toda a Bíblia Sagrada, isso mesmo, de toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, que não é judeu. Esta é uma informação interessante para você passar para os seus alunos nessa lição, onde trataremos de 3 títulos. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Segundo subtítulo, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. E o terceiro e último subtítulo, um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Vamos lá então, mais algumas informações a respeito de Lucas. Ele era um gentio de Antioquia. A tradição judaica diz que ele morreu aos 84 anos de idade, solteiro, nunca se casou. Ao escrever o seu evangelho, Lucas o dedica a Teófilo, o Excelentíssimo. Esse tratamento dado a Teófilo demonstra que Teófilo era possivelmente um governador ou alguém de um cargo elevado para que pudesse ser de tal forma tratado. Teófilo significa amigo de Deus, o que subentende-se que pelos escritos que Teófilo havia se convertido ao Senhor. Os subtítulos aqui, eles vão tratar da ação ou da manifestação do Espírito Santo. Primeiro, nos evangelhos, depois no batismo de Cristo, depois na tentação de Cristo e por fim vai falar do Espírito Santo e a missão de Cristo. Nos evangelhos, aqui o comentarista nos apresenta 5 acontecimentos da manifestação do Espírito Santo nos evangelhos. São eles: primeiro acontecimento,
O Espírito Santo na vida de João Batista. A palavra dos versículos aqui apresenta que João Batista será grande, será nazireu e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Olha o Espírito Santo aí na vida de Iohanã. Isso, Iohanã, o João Batista. Segundo acontecimento, o Espírito Santo na vida de Isabel e Zacarias. Será que é mesmo Isabel? Na chamada, eu disse qual é o verdadeiro nome da mãe de Iohanã: Isabel ou Elizabeth? Vamos lá. A Bíblia King James de 1611, que é a Bíblia mais próxima do original, apresenta o nome da mãe de Iohanã, esposa de Zacarias, como Elizabeth. Por que isso? Vamos lá. Há de se deixar claro aqui que os nomes bíblicos, eles foram ao longo dos anos, nas traduções, sendo modificados. Obviamente, no original, João Batista é Iohanã, assim como Isabel ou Elizabeth, no original é Eliseba. Esse é o nome verdadeiro ou original da mãe de João Batista. Em 1681, quando publicada foi a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa, o nome da mãe de João Batista foi traduzido por Elizabeth. Isso mesmo, Elizabeth. Assim também como está na Bíblia King James. Porém, em 1753, quando a segunda tradução em língua portuguesa foi trazida a este país, o nome da mãe de João Batista já aparece como Isabel. Por que isso? É que tradicionalmente o nome Elizabeth na língua portuguesa, ele era carinhosamente chamado por Isabel, como se fosse um apelido. Por exemplo, Gabriela chamamos de Gabi, e lá na frente esse nome foi se perpetuando como um apelido que ficou tão forte que tomou o lugar do nome original. Então, dizer Elizabeth, talvez você estaria mais perto do original. Sim, é esse, Eliseba, o nome original da mãe de João Batista. Ou no português, Elizabeth, sendo então o nome Isabel um apelido dado à mãe de João Batista, assim como o nome Batista, hoje nome, era na verdade um apelido de João por ele batizar nas águas. O acontecimento que demonstra aqui a inspiração do Espírito Santo na vida de então Elizabeth e Zacarias é que quando o menino nasce, quando João Batista nasce, o anjo diz a João Batista: a tua oração foi ouvida. E a Bíblia relata: o seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizava. Zacarias voltou a falar, cheio do Espírito Santo e profetizando. Terceiro acontecimento que demonstra a ação do Espírito Santo aqui é na concepção virginal de Maria. Quando o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isto o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Denotando aqui a ação do Espírito Santo nessa concepção virginal. Quarto acontecimento é na vida de Simeão, ao ver Jesus, antes de Simeão morrer. E a Bíblia relata que o Espírito Santo estava sobre Simeão e foi-lhe revelado que ele não morreria sem antes conhecer o Cristo. E assim o aconteceu. Quinto acontecimento da ação do Espírito Santo é na confirmação de que Jesus, o que viria pós João Batista, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E assim o foi. O segundo subtítulo da lição vai marcar o início do ministério público de Jesus, quando no batismo a voz confirma que ele é o Cristo. Este é o meu filho amado em quem me compraz. E João vem confirmando essas palavras quando ele diz: eu não o conhecia, mas eu vi o Espírito Santo descer do céu em forma de uma pomba.
E aquele que me enviou a batizar, ele disse: este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Depois a lição vai tratar do terceiro subtítulo, o Espírito Santo e a tentação de Jesus. Em Lucas capítulo 4, no primeiro versículo, vai dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo e, olha que interessante, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ou seja, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, não foi o inimigo que levou Jesus para o deserto, não foi Jesus que se colocou no deserto. Quem sabe, né? É o momento de você alicerçar a fé dos seus alunos e dizer: tem muitas pessoas que se colocam no deserto ou que deixam que o diabo o leve para o deserto. Porém, no caso de Jesus, não. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Se você, aluno, for conduzido pelo Espírito ao deserto, pode ter certeza, Deus te dará vitória no deserto. Palavra gloriosa esta. O quarto subtítulo vai tratar do Espírito Santo e a missão de Cristo. Perceba que no capítulo 4 de Lucas, no versículo 14, após ele vencer o diabo, a tentação no deserto, a Bíblia diz que pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. E agora no versículo 18, ele está dentro da sinagoga pregando a palavra do Senhor em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E o ministério dele agora começa a se tornar público diante daquelas pessoas na sinagoga. Aqui se encerra o primeiro título da lição. Porém, na chamada eu coloquei uma curiosidade também a respeito da mãe de Iohanan. Como pode Elizabeth ser da tribo de Levi e ser prima de Maria, que era da tribo de Judá? Percebam, isso que parece ser algo tão complicado, na verdade é fácil de entender. A proibição do casamento não era entre as 12 tribos de Israel, e sim entre um israelita e um gentio. Todavia, o que podemos entender é que possivelmente Zacarias, da tribo de Levi, casa com Isabel ou Elizabeth, e nesse casamento ela passa a tomar o nome do marido, como por exemplo a minha esposa Daniele passou a se chamar Daniele Alcântara. Ela recebe o meu nome, ela recebe a minha tribo. Isso pode ter acontecido com Isabel e desta forma ela é prima sim de Maria, que era da tribo de Judá. Esclarecido esse ponto, segundo subtítulo da lição, vai falar de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. E aqui nós temos a inauguração histórica da igreja, aquela que Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quem criou a eclésia? Quem inventou a igreja? Foi Jesus? Não, a eclésia foi inventada ou inaugurada pelos gregos. O que era eclésia para os gregos? Eram os cargos de confiança dos governantes que saíam fora dos portões da cidade para julgar as causas importantes. Cargos importantes para pessoas importantes. Essas eram as eclésias dos gregos, a assembleia dos gregos, a reunião das pessoas mais próximas do rei para julgar. Jesus, olhando para os gregos, diz: ei, os gregos têm eclésia, eu também vou edificar a minha eclésia, os meus cargos de confiança. E o que Jesus fez? Escolheu a mim, escolheu a você para ser a eclésia de Jesus. Mas nesta eclésia o diabo não pode tocar. As portas do inferno não podem prevalecer contra as pessoas de confiança do Senhor para formar essa grande assembleia de Cristo. Após então a morte e ressurreição de Cristo, 120 irmãos vão para Jerusalém aguardando a promessa. E a promessa veio. A festa do Pentecoste, daí o motivo de nós sermos chamados de pentecostais, o Espírito Santo desce sobre
essas 120 pessoas e elas começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está aí então cumprida a profecia do profeta Joel. E a igreja passa de 120 pessoas para quase 3.000, depois quase 5.000, e a expansão da igreja, do reino de Cristo, ela se dá por conta do poder do Espírito Santo, por conta do batismo com o Espírito Santo, que revestiu os primeiros missionários a ganhar muitas almas para o reino de Cristo. O terceiro subtítulo da lição vai tratar de um modelo pentecostal para os nossos dias. E os três subtítulos aqui, revestimentos, línguas e plenitude do Espírito Santo, eu gostaria de tomar como base o texto de 1 Coríntios capítulo 14, quando ele vai esclarecer, Paulo ali, o que é batismo com o Espírito Santo. Ou o que são essas línguas estranhas. 1 Coríntios, capítulo de número 14, o versículo 1 vai dizer assim: segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Está claro aqui no capítulo 14 que Paulo vai passar um ensinamento enaltecendo a importância da profecia. Porém, veja o que ele diz aqui no versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens. Aqui as traduções trazem línguas estranhas ou línguas desconhecidas. Ora, se são línguas desconhecidas, já nos arremete a dizer que as línguas aqui estranhas ou desconhecidas não são línguas de outros países, que são conhecidas por alguém. Aí continua, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Vamos lá, então as línguas estranhas que são faladas nas igrejas pentecostais, como a nossa, Assembleia de Deus, não são línguas que os homens entendem, senão Deus. Ora, se não são línguas que os homens entendem, logo o batismo com o Espírito Santo, as línguas estranhas, não são línguas de outras nacionalidades. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, sim, aconteceu na quebra da maldição de Babilônia. Todavia, o poder que adveio dali, em todas as manifestações, a partir dali, veio em língua estranha, língua que, vou ler mais uma vez, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Ou seja, se fosse uma língua de outro país, por exemplo, o japonês, eu estaria falando aos japoneses. Se fosse o inglês, eu estaria falando para o povo americano. Mas não, a Bíblia deixa claro aqui, porque o que fala em língua desconhecida ou língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Porque, olha bem, porque nenhum homem o entendem. Nenhum homem. Se fosse japonês, os japoneses entendiam. Se fosse o inglês, os americanos entendiam. E assim por diante. Mas olha, nenhum homem o entende, sendo que em espírito fala em mistérios. Depois Paulo ainda vai dizer, no versículo 4, o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha isso, quem fala em língua estranha, recebeu o batismo com o Espírito Santo, fala a glossália, as línguas estranhas, ele não edifica outra pessoa. Por quê? Porque ninguém está entendendo o que ele está falando. Mas Paulo deixa um alento para nós. Quem fala em língua edifica a si mesmo, porque em espírito fala em mistério com Deus. No versículo 13, Paulo vai falar ainda, dando um encorajamento para quem fala em línguas. Olha, aquele que fala em língua desconhecida ou língua estranha, não sei como está aí na sua versão, ore para que possa interpretar, para que receba o dom de interpretação.
Lembrando que essa língua desconhecida, se fosse língua de outros países, Paulo não diria aqui que os homens não entendem, ok? Então, é língua desconhecida de todos os homens e só Deus entende. É por isso que Paulo, no 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ele difere aqui uma língua da outra. Todavia, quando ele termina o capítulo 14, ele diz: ninguém vos impeçais em falar em línguas estranhas. Isto é batismo com o Espírito Santo. É por isso que a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Todo o meu respeito aqui às igrejas que não creem desta forma. Todavia, 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo não deixa dúvida alguma o que realmente é as línguas estranhas faladas nos nossos tempos, pelas nossas vidas. E na conclusão da nossa lição, o comentarista, pastor Douglas Batista, ele vai deixar claro que este revestimento de poder através do batismo com o Espírito Santo não é quesito para a salvação, e sim uma unção para o serviço cristão e testemunho de Cristo em sua vida. Meus irmãos, essa foi a nossa aula de hoje, lição de número 11 das Escolas Bíblicas Dominical. Que Deus abençoe a sua vida. Acompanhe-nos pelas redes sociais, aí pelo canal do YouTube, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para que você possa sempre ser lembrado dos vídeos que postamos aqui em nossos canais. Deus abençoe!